Olá, sejam bem-vindos ao canal Plant Biohacker. Esse é o primeiro vídeo piloto, para eu dar o panorama geral de como que funcionará este canal. Então, o intuito, né, a ideia central da criação foi pensando em ajudar pessoas que tenham pouca familiaridade com ferramentas de bioinformática a fazerem análises importantes como alinhamento de genomas, análise de coexpressão, redes de coexpressão, a geração de plots, heatmaps, entre outros. E, ah, assim, a abordagem central será a exploração de inteligência artificial para nos auxiliar a fazer esse tipo de análise. Então, comandos para utilizar no Python, utilizar no R, ou mesmo dicas de outros softwares ou input que a gente tenha que processar para que esses softwares consigam rodar. Então, tudo isso a gente vai ver como que a gente pode se valer, né? Aqui a gente vai chamar de chatbots, como o ChatGPT, para que a gente consiga aprender qualquer tipo de análise que a gente deseja. Então, a ideia central foi essa. Então, eu vou apresentar durante alguns vídeos, não de forma aprofundada, mas de forma básica, como que podemos realizar. Então, as análises que eu aprendi até agora, eu vou passar passo a passo e espero que consiga ajudar algumas pessoas. O segundo vídeo que eu vou fazer será mostrando como que a gente pode, será o introdução ao ambiente do Cytoscape para analisar redes de coexpressão. Então, em síntese, vou mostrar os princípios básicos e a teoria por trás de como funciona o Cytoscape, que é uma ferramenta que é utilizada para plotar redes de coexpressão ou redes, as networks, de forma geral, complexas. E então a gente vai passar pelas principais ferramentas, funções, como que a gente utiliza algumas métricas como a centralidade no grau, a centralidade na proximidade, ou utilizar colunas de pesos, pode ser uma correlação, e fazer de forma que as linhas que conectam dois nós, que aí pode ser dois genes, eles sejam proporcionais. Então, a espessura, o mais fina ou mais grossa, estará relacionada diretamente com essa coexpressão, maior ou menor. Então, a gente vai ver nos vídeos seguintes como que faz isso. Então, assim, só de demonstração, vou mostrar como que a gente pode, em primeira mão, explorar o chat GPT para, por exemplo, aprender sobre a análise de coexpressão ou aprender sobre redes de coexpressão. Então, eu vou aqui compartilhar. Vou abrir aqui o chat GPT. Vou mostrar de forma bem simples como que isso é feito. Então, eu vou aqui compartilhar a tela para que vocês possam ver como é que é feito. Então, aqui a tela inicial, como vocês podem ver. E é aqui que a gente vai aprender como que insere os prompts. Os prompts são comandos, perguntas. Então, quanto mais específico a gente for na, na frase ou no prompt, mais precisa também será a resposta que o chatbot irá dar. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o que seriam as métricas utilizadas para plotar ou modificar uma rede de coexpressão no Cytoscape. Poderia, por exemplo, para ele me fornecer é, de forma simplista,
as métricas, e aí você pode colocar, precisa ser o português certinho, ou com os acentos, a gente pode fazer de forma bem, assim, tranquilo que o chat ele irá entender. Então, as métricas da rede de expressão. Expressão utilizando Sidescape. Como vocês podem ver, ó, ele irá mostrar as principais métricas, como os nós, o que são arestas, os graus, que eu falei que iria no próximo vídeo mostrar como que ele é utilizado. A a gente tem então aqui grau de centralidade, o grau de proximidade, de interconexão, então existem outros aqui, coeficientes de clusterização, e todos esses, o chat ele mostra o que são. Então, por exemplo, aqui, a Betweenness Centrality, que é uma medida de centralidade que a gente pode utilizar para plotar a nossa rede de coexpressão, ela mede quantas vezes um nó está no caminho mais curto entre dois outros nós. Então, quando a gente está trabalhando com análise de coexpressão, a gente vai ter também a definição de hubs ou módulos. Se a gente observar uma rede extensa, onde você tem um nó no centro e nas laterais você vai ter três hubs, ou seja, um conjunto de genes co-expressos aqui, outro do outro lado e outro em cima, e um gene no centro, e que todos os genes ou alguns de cada um dos módulos, eles se interligam nesse gene central. Então, esse gene central ele tem uma alta centralidade de intermediação, que é o chamado de betweenness centrality. E a gente pode definir o tamanho de cada um desses nós proporcional a essa betweenness, ou seja, ao grau que ele tem de conexão, ou quantas vezes ele é uma ponte entre um módulo e outro, ou entre todos os módulos da minha rede. Esse nó, então, se ele tiver a maior quantidade, ele é o maior nó, porque o círculo que a gente vai colocar, ele vai ser maior em resposta ao tamanho ou à magnitude deste grau, enquanto que os outros nós menores, ou seja, com menor potencial, eles vão ser proporcionais. Então, a gente, visualmente na rede, quando a gente plota e colocando a centralidade de intermediação como o parâmetro para modificar isso, a gente já vê de imediato quais nós eles têm a maior centralidade. Por que que isso é importante? Dentro de um panorama de expressão gênica, genes, em tese, genes ou proteínas, interação proteína-proteína, que tem uma centralidade maior com relação a betweenness, quer dizer que esse gene é bastante importante do ponto de vista de passos metabólicos ou, digamos que, comunicação. Então, o gene que ele é uma peça-chave, porque ele está centralmente relacionado e em volta todos os genes correlatos, e que todas as informações que passam de um módulo para outro e de outro para um, e entre todos os módulos, passa primeiramente por esse gene que é o central. Então, esse gene que a gente chama de hub, ele é bastante importante, pode ser posteriormente estudado mais profundamente para, por exemplo, editar ou fazer qualquer tipo de intervenção molecular ou outro tipo de intervenção. Então, esse tipo de análise é bastante poderoso ou poderosa para mostrar quando você tem uma rede muito densa, com muitos nós, visualmente para o olho humano ele não consegue detectar padrões que sejam biologicamente interessantes. Mas a partir do momento que você diminui essa complexidade da rede e consegue ver tamanhos de nós diferentes, espessuras das conexões que são as edges, diferentes tamanho ou espessura, a gente consegue então visualmente já detectar a olho nu quais genes são mais importantes ou quais módulos são mais importantes. Então isso era somente uma demonstração de como que a gente pode utilizar. A gente poderia ainda, por exemplo, existe um pacote no R que é o WGCNA, que é um programa bem estudado, bem implementado e que vários artigos já utilizaram para publicar redes de coexpressão. A gente pode perguntar o que seria
o que seria este pacote WGCNA e explique de forma simplista para o chat GPT e ele vai te explicar o que faz, qual é a relação que a gente tem, o que são módulos, o que são eigengenes, que a gente vai ver também em outros vídeos, que funciona a análise de correlação e a identificação de módulos e também hubs. E ainda, a partir do momento que você começa a aprender e vai incorporando conhecimento sobre a análise, qualquer que seja ela, você já pode então começar a pedir scripts ou comandos específicos. Então, eu poderia um comando simples para o ChatGPT, para ele gerar um script para eu fazer uma análise de coexpressão utilizando um pacote. Então, eu poderia inserir um prompt, por exemplo, usando o pacote WGCNA, me forneça comando para realizar uma análise para expressão gênica. Vou mandar para ele. Então, ele vai me fornecer comandos, primeiramente explicando o que vai mostrar os passos que eu devo implementar para instalação, por exemplo, aqui hoje em dia esse pacote agora ele é instalado através de um subprocesso, né, que é o bioconductor. Então, provavelmente isso aqui daria erro, porque não iria instalar, mas a parte boa de ter esse auxílio de inteligências artificiais seria após você executar esse comando no R e der erro, você copiaria o erro associado lá no prompt e colaria aqui no chat e perguntaria como que se poderia corrigir esse erro. E provavelmente ele iria mostrar que esse programa agora ele é instalado via Biocomputer. Então ele mostra a instalação dos programas, como que você faz a leitura dos dados, a construção de redes com expressão. Então, ele mostra aqui os comandos completos, como a criação da rede, o argumento blockwise modules, que é utilizado para criar os módulos, para dividir os genes que são coexpressos em módulos diferentes. E ainda, a gente pode explorar isso aqui para aprender o que significa cada argumento, para a gente ter uma profundidade de conhecer o script como um todo. Então, eu poderia aqui simplesmente copiar todo esse comando e pedir para ele me explicar o que significa cada argumento, que seriam essas partes aqui do, do comando como um todo. Eu poderia me explique cada argumento do seguinte comando. Eu posso colar, ele vai me dar uma divisão de cada argumento, o que significa. Então, isso aqui é uma forma bem prática de que você pode explorar quando você tem um script para qualquer tipo de análise e não sabe como executar, ou que fez um curso e obteve os scripts, mas não sabe como executar, ou quando tenta executar nos seus dados, deu erro. Você não sabe como corrigir. Agora você tem essa ferramenta como uma poderosa aliada para os seus dados, como quando der erro, quando você executar e visualizar um erro, você pode simplesmente corrigir, copiar este erro e então colar aqui no prompt e perguntar a ele como você pode corrigir. Então aqui ele vai te dar o que seria o data, que seria o power, que seria o tone type. Então ele vai explicando cada um dos argumentos para que você tenha então uma compreensão maior do seu script. Então esse foi a introdução aqui que eu pretendia demonstrar. Ah, e eu espero que no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente vai fazer uma rede
do Sidescape de forma simples e bem objetiva. Então, até o próximo vídeo.